eu queria convidar o Luiz Cláudio Marcolino, que é economista e foi presidente do Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo e Osasco, e é diretor da Confederação Nacional dos Bancários. Marcolino. Tá, boa tarde, Allen. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Eu vou, Allen, na mesma linha do professor Ladislau e do Paulo, dar só primeiro alguns dados em relação, né, à cidade de São Paulo. Que quando a gente fala na cidade de São Paulo, nós temos, né, as nossas periferias e nós temos também os nossos centros expandidos. E não dá para um prefeito, né, pensar a cidade só olhando para um lado, né? Alguns olham só para o centro expandido, né? Outros a gente consegue, né, pensar, né, as periferias combinado com o centro expandido, mas acho que nesse momento agora a gente tem que pensar o projeto de desenvolvimento, né, como um todo. Né? Concordo com a proposta, né, desse banco municipal, que nós precisamos, né, canalizar todo o recurso da capital, né, para que seja reinvestido dentro da própria capital para pensar a questão do desenvolvimento. Só para ter uma informação, três informações. Né, 28% da produção científica do Brasil está na cidade de São Paulo. Né, 11% do PIB do Brasil está em São Paulo e 34% do PIB do estado também está na capital. Foi o que o professor Ladislau falou, como é que esse recurso, né, essa riqueza produzida, ela chega na mão da maioria da população. Eu quero dialogar um pouco, né, a partir desses dados, né, com o momento que nós paramos. Né, a gente vinha numa boa avaliação, além, nós paramos na questão da pandemia, deu uma segurada. Mas a pandemia ela trouxe alguns elementos para a gente. Né, pegando aqui só os dados do auxílio emergencial, nós temos aqui, de auxílio emergencial na cidade de São Paulo, 3.361.612 pessoas recebendo auxílio emergencial. Nós estamos falando que é praticamente aí 30%, um pouco mais de 30%, né, da população da cidade de São Paulo. Nós estamos falando que é quase a metade do eleitorado da cidade de São Paulo está, né, recebendo auxílio emergencial. Isso é de quem recebeu. Eu não estou falando ainda de muitos que ainda, né, ainda não conseguiram receber o auxílio emergencial. Quer dizer, quase a metade, né, do eleitor da cidade de São Paulo está, né, recebendo auxílio emergencial. Então, a gente mostra que é um pouco a contradição. A gente mostra um estado, né, uma cidade que tem 34% do PIB do estado, né, tem 28% da produção científica do Brasil, tem 11% do PIB do Brasil, mas tem metade, praticamente, do seu eleitor recebendo auxílio emergencial. Tem algo de errado. Né? Então, acho que quando o prefeito que vai assumir a cidade de São Paulo tem que ter esse olhar. Eu acho que aí nós temos que ir para algumas ações, um pouco de propósito concretas também, que a gente possa apresentar aí nos próximos dias. Né? O Paulo comentou das empresas. Olha aqui os dados da empresa na cidade de São Paulo. Nós temos hoje aqui um total, né, na cidade de São Paulo, de 1.661.940 empresas na cidade de São Paulo. Então, nós estamos falando que tem 1.661.940 empresas na cidade de São Paulo. Aqui tem grande, média, pequena, MEI, né? Então, nós estamos falando em torno de 1.600.000 empresários, de alguma forma, na cidade de São Paulo. Como é que a gente olha para esse grupo de pessoas que também, na pandemia, também foi atingido? Né, nós estamos falando do trabalhador, estamos falando das periferias, mas também tem, né, hoje já esse grupo de empresários em São Paulo, né, que gera boa parte do emprego na cidade de São Paulo. Nós não temos que pensar daqui para frente, mas temos que pensar o atual momento também. Então, nós levantamos aqui algumas informações que a gente podia pensar como propósito. Primeiro, como é que a gente pensa a cidade de São Paulo, nesse momento da pandemia, né, tem uma política de conversão industrial, onde os equipamentos da indústria da saúde, por exemplo, o respirador, mamógrafo, ultrassom, aparelhos para teste de diabetes, aparelho X, seja produzido na cidade de São Paulo. De onde que vai ser esse polo? Né? Vai ser na região de Parelheiros, vai ser na região de Pirituba, né? Vai ser ali na região da Zona Leste. Né? Onde que vai ser? Mas teria que fazer um momento, e acho que esse é o momento de fazer o debate, dessa produção industrial voltada para a indústria da medicina ser feito na cidade de São Paulo. Nós estamos falando aqui que 28% da produção científica está aqui. Nós somos em boa parte da indústria, ainda você tem aqui 63% das multinacionais que são estabelecidas no que está no Brasil, está na cidade de São Paulo. Então, você tem hoje potencial humano, né, e tem recursos na cidade de São Paulo para pensar esse desenvolvimento. Um outro ponto, o Estado de São Paulo está desmontando a FURP agora. Né? Por que nós não podemos ter uma indústria que produz remédios na cidade de São Paulo?
O Adolfo Lutz, né, que faz o processo lá das testagens, está sendo desmontado, porque a cidade de São Paulo, né, não tem aí um instituto tipo Adolfo Lutz, né, dirigido pela cidade de São Paulo, já que o Estado está desmontando tanto a Adolfo Lutz como está desmontando a FURP, também na área da medicina. Outro ponto que nós temos que colocar, né, depois acho que a Nádia vai comentar um pouco também, reduzir o número de alunos por sala. Né? Então, a pandemia ela continua e pode continuar no ano que vem. Se você reduzir as salas de aula pela metade ou um terço da sala de aula, vai ter muito mais professores para dar aula, pensando, de repente, em um outro momento que vai ter. Combinado com o professor Ladislau falou da questão da banda larga. Como é que chega a banda larga em todas as regiões? Tem muitas crianças que não estão conseguindo, né, fazer a aula mesmo à distância, porque não tem um computador, né, ele não tem acesso à internet. E se a gente olhar o tanto o computador como o celular, boa parte da produção do celular e da internet, por exemplo, dialogando com a conversão industrial, não é feito no Brasil. É montado aqui, é feito tudo fora, quer dizer, produz a peça fora, as empresas brasileiras apenas importam essas peças e monta aqui. Por que nós não podemos ter uma indústria, né, de celular e uma indústria para fazer, né, os computadores, né, na cidade de São Paulo? Tem que vir praticamente tudo de fora. E aí, combinando com mais algumas propostas, só para concluir dentro do meu tempo, algumas ações que eu acho que pode ser feitas. Né, você tem na cidade de São Paulo, acho que em todas as subprefeituras, incubadoras de empresa. Essa incubadora de empresa ela pode estar articulada com as universidades, né, tanto as públicas como as privadas. Você ter em todas as nossas subprefeituras incubadoras de empresas que tenha crédito, que tenha apoio jurídico, que tenha apoio contábil, né, que tenha uma interação praticamente para essas micro e pequenas empresas, olhando todas as nossas subprefeituras, né, que tenha uma análise de mercado, que tenha o crédito, né, que se faça uma articulação, né, e dê o apoio para essas empresas durante um período de 2 anos. Depois de 2 anos, esse retorno que essa empresa tem, ela volta de novo para essa incubadora municipal, né, que vai potencializar o desenvolvimento, né, da micro e pequena empresa também na cidade de São Paulo. Né, garantir que 20% de todas as compras da prefeitura, ou 20% ou 50% de todas as compras da prefeitura, tem que ser feito pela micro e pequena empresa. Que todas as licitações que tem na cidade de São Paulo, 20% ou 50% das licitações da cidade de São Paulo, tem que ser feito pela micro e pequena empresa. Não estou abrindo mão da grande, a grande também pode participar. Mas você garante que a micro e pequena empresa, pelo menos metade ou um percentual da contratação seja feito pela micro e pequena empresa. Um outro item também, acho que dá para dialogar também com essa questão da micro e pequena empresa, né? A questão da mão de obra. Né? Quando uma obra vai ser feita na cidade de São Paulo, no mínimo 50%, né, dos trabalhadores contratados tem que ser da cidade de São Paulo. Muitas vezes, uma empresa ganha uma licitação, é do Rio de Janeiro, é de Minas Gerais, é do Paraná, é de um outro estado, né? E muitas vezes, boa parte da contratação dessa mão de obra, né, é de fora, muitas vezes não é da cidade de São Paulo, né? E muitas vezes ele subcontrata uma micro e pequena empresa ou uma empresa menor para fazer a execução da obra. Então, a gente tem que ter uma articulação melhor em relação ao processo das licitações. Aí, só para concluir, já passou um pouco aqui do meu tempo, né? Eu já falei da FURP, já falei das garantias, né? Do Banco Municipal, acho que tem que fazer a criação desse Banco Municipal, o incentivo para a viabilização de empresas nas regiões, né, mais distantes da cidade de São Paulo e as incubadoras de empresa. E mais última informação, acho que é importante essa questão da zeladoria. A gente conversou com um grupo de empresários na região central nesses últimos dias, o que eles estavam falando? Muitas vezes a limpeza do centro ele acontece praticamente na hora que está quase na hora de abrir o comércio. Né? A questão da limpeza do centro, né, da região da Paulista, dessa região central, ela tem que ser feita de madrugada. Quando abrisse de manhã, né, toda essa região central já tivesse praticamente preparada para funcionamento. Né, o problema das empresas que hoje quebram ali de telefonia, né, celular, né, que vai quebrando praticamente as ruas. Então, você cria hoje, a cidade de São Paulo, ela não tem um ambiente, né, para atrair, fazer uma atração de pessoas para a região central de São Paulo. Então, né, eu queria dialogar um pouco para o Flávio, que falou na região, mas dá esses elementos também que acho que é importante pensar um programa de desenvolvimento que combina tanto o potencial que São Paulo tem, mas pensando como é que a gente inclui, né, e traz muita gente que está na desigualdade social e consegue trazer para o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Obrigado, Marcolino.